Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia e nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então conferir os destaques desta quinta-feira, dia 5 de outubro. Medida provisória perde a validade e diesel não terá mais cobrança de impostos federais. Câmara dos Deputados aprova projeto para diminuir fila do INSS. Guerra da Ucrânia entra em momento crucial e Rússia está mais forte. E ainda, preços dos brinquedos variam mais de 200% com a chegada do Dia das Crianças. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, a gente começa falando de economia e com uma boa notícia para o consumidor. O preço do diesel não terá mais a cobrança de impostos federais até dezembro, como estava previsto pelo governo. O motivo é que a medida provisória que determinava o aumento no valor do combustível perdeu a validade. Com a perda da validade, os tributos sobre o combustível voltaram a zero até 31 de dezembro de 2023. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. A entidade espera agora uma redução no preço final ao consumidor, com o corte de 12 centavos de impostos por litro. Publicada em 5 de junho, a medida provisória teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias. Contudo, o texto não foi votado pelo Congresso Nacional e perdeu a eficácia. Dessa forma, fica valendo o que está previsto em lei publicada em maio deste ano, que estabeleceu a isenção dos impostos até 31 de dezembro. Os impostos federais sobre o óleo diesel haviam aumentado em 2 centavos por litro no domingo. Essa seria a segunda fase de retomada dos impostos PIS e COFINS. As alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel e o biodiesel estavam zeradas desde 2021, como uma forma de reduzir o preço do combustível para o consumidor. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo para reduzir a fila do INSS. Quase 1,5 milhão de pessoas esperam pelos benefícios. Os deputados aprovaram o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O governo federal quer reduzir o tempo de análise dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social para 45 dias, como manda a lei. Segundo o Ministério da Previdência Social, em agosto, mais de 1.400.000 brasileiros solicitaram aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, entre outros benefícios. Pelo texto, o programa tem previsão de duração inicial de 9 meses e pode ser prorrogado por mais 3 meses a partir da sanção da lei. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. A principal medida do programa é a retomada do pagamento de bônus a servidores, que devem receber R$ 68 por tarefa, e os médicos peritos, que ganharão R$ 75 por perícia. Esses valores não vão ser incorporados à remuneração para estimular os funcionários e diminuir a espera. Podem participar do programa os servidores das carreiras do Seguro Social, de perito médico federal, de supervisor médico pericial e de perito médico da Previdência, desde que estejam trabalhando no INSS ou no Ministério da Previdência Social. O projeto também prevê que as perícias médicas podem ser realizadas por telemedicina. Há a previsão de um comitê de acompanhamento do programa para monitorar e avaliar periodicamente seus resultados. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por sua vez, aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para a produção de medicamentos. O texto segue agora para o plenário. A PEC propõe a alteração do trecho da Constituição Federal que veda todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante ou processamento e transfusão de sangue e seus derivados. A proposta ainda determina a preferência de uso do plasma humano para ações voltadas para o Sistema Único de Saúde, em caráter complementar à assistência em saúde e mediante demanda do Ministério. A relatora do projeto, senadora Daniela Ribeiro,
disse que a ideia é atender uma demanda do setor de biotecnologia e diminuir a dependência da importação de medicamentos que atendem pacientes hemofílicos e com outras doenças relacionadas à coagulação sanguínea. O texto foi aprovado com 15 votos favoráveis de senadores e 11 contra. E ainda com notícias do Congresso, a CPMI do 8 de janeiro pode acabar sem o depoimento de pessoas consideradas peças-chave no caso. O depoimento desta quinta-feira teve que ser cancelado devido à previsão de baixo quórum. 4 meses depois de ter sido instalada, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, pode ser finalizada. O subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, deveria ser ouvido nesta quinta, mas a oitiva foi cancelada por conta da previsão de poucos participantes. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, disse que os gabinetes podem se dedicar nos próximos dias à preparação do relatório final e dos votos em separado. A previsão é que o parecer elaborado pela senadora Elisiane Gama seja apresentado em 17 de outubro e submetido à votação do colegiado no dia 18. Elisiane tem um esboço do que deve ser o texto do relatório e trabalha para definir quais serão os indiciamentos feitos a partir dos depoimentos na comissão e de análise de documentos. Nos bastidores, há a expectativa de que a senadora inclua no relatório o indiciamento de pessoas, mesmo sem ter prestado depoimento à CPMI. Segundo Maia, após a leitura do parecer, os parlamentares de oposição vão ter 40 minutos para apresentar um voto em separado. Acompanhado por uma comitiva de ministros, o vice-presidente Geraldo Alckmin desembarcou em Manaus nesta quarta-feira. O grupo participou de reuniões com autoridades, empresários e representantes de comunidades locais. O governo pretende agora antecipar o Bolsa Família. Entre as medidas anunciadas por Alckmin está a realização de 2 obras de dragagem, uma delas no Rio Solimões, entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga. São 8 quilômetros de dragagem, 38 milhões de reais, e a draga já está lá e deve ser concluído entre 30 e 45 dias essa dragagem de 8 quilômetros no Rio Solimões. A outra obra de dragagem é no Rio Madeira. O governo federal também vai antecipar o Bolsa Família em municípios atingidos pela seca. Ao todo, cerca de 500 mil pessoas no Amazonas, no Acre e em Rondônia são afetadas pela estiagem. Só no Amazonas, quase 60 municípios estão em situação de emergência. E o número de trabalhadores com status de microempreendedor individual vem crescendo no Brasil. Um levantamento realizado pelo IBGE mostrou que em 2021 o Brasil tinha mais de 13 milhões. Os dados são do levantamento Estatísticas do Cadastro de Microempreendedores Individuais 2021, divulgados pelo IBGE, que tiveram como base registros administrativos e é considerado experimental pelo Instituto, o que significa que ainda está em fase de testes e sob avaliação. O estudo mostrou que, de 2019 para 2021, houve crescimento do número de MEIs, em termos absolutos, de 3 milhões e 600 mil registros. Também cresceram em participação no total de empresas e outras organizações e no pessoal ocupado total. As atividades nas quais os MEIs tiveram maior participação no total de ocupados formais foram outros serviços, com 60,5%, e alojamento e alimentação, com 43,1%. E isso faz com que o Brasil seja o país do MEI. E o motivo é que em 2021, praticamente 1 em cada 5 pessoas trabalhando formalmente no país atuava como microempreendedor individual. O contingente de MEIs correspondia a uma fatia de 19,2% dos profissionais ocupados em condições formais no mercado de trabalho. No mesmo ano da pesquisa, a taxa de entrada de MEIs foi de 22%, equivalente a pouco menos de 3 milhões de empreendedores.
enquanto a taxa de saída foi de 6,5%, correspondente a 857 mil empreendedores. O saldo ficou positivo em aproximadamente 2,1 milhões de microempreendedores individuais. Além disso, o levantamento também destaca que os microempreendedores individuais vêm aumentando sua participação no universo de empresas e na população ocupada no Brasil. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver que a Ucrânia entrou em um momento delicado da guerra contra a Rússia. E ainda, preços dos brinquedos variam mais de 200% com a chegada do Dia das Crianças. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. São 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos com mais destaques e agora com as notícias internacionais. E olha só, a guerra da Ucrânia entra em um momento crucial. Um ano e meio após o início do conflito, o cenário atual se mostra mais favorável para os russos. Os ucranianos terão que superar muitos desafios para não serem derrotados. A guerra da Ucrânia está entrando em um momento crucial, que pode definir a sorte do país em seu conflito com a Rússia. Mas a conjuntura não parece nada favorável a Kiev. O governo ucraniano vai ter que enfrentar pelo menos 3 grandes desafios simultâneos, que ameaçam seriamente a sua capacidade de resistência contra os russos. O primeiro e mais importante deles é a fadiga da frente de apoio dos países ocidentais, que fornece uma ajuda decisiva. O alto custo e os lentos resultados obtidos na linha de frente durante a contraofensiva ucraniana, que já dura meses, começa a ser questionada por vários políticos de países aliados, especialmente aqueles que estão disputando eleições. Um segundo grave desafio veio a público nesta terça-feira, quando o próprio chefe do Comando Militar da OTAN, o almirante Rob Bauer, admitiu que a aliança militar está começando a ficar sem armamentos e munições para enviar para as Forças Armadas da Ucrânia. Por fim, a iminente chegada do inverno pode prejudicar a Ucrânia, limitando as possibilidades de movimentação no terreno. O ex-presidente Evo Morales foi anunciado como candidato único do partido governista para as eleições primárias da Bolívia. O partido governista Movimento ao Socialismo nomeou Evo Morales, ex-presidente boliviano, como seu único candidato às primárias que vão ocorrer no fim deste ano. Já o presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi expulso do Movimento ao Socialismo, o partido com o qual venceu as eleições em 2020, em meio a uma disputa com seu antigo aliado e hoje adversário, Evo Morales, com vistas às eleições presidenciais de 2025. A legenda governista, que Morales lidera, afastou Arce de suas fileiras por sua recusa em participar do Congresso do partido. Segundo a resolução aprovada pelos partidários de Morales, Arce se autoexpulsou ao faltar ao Congresso em que seu rival foi proclamado candidato às primárias de dezembro. Na Bolívia vigora a lei de organizações políticas que obriga todos os partidos a realizarem disputas internas para definir seu candidato. Outros 28 militantes leais a Arce, entre eles legisladores e funcionários do governo, também foram expulsos. Morales, que governou entre 2006 e 2019, disputava com Arce a liderança do partido. E Taiwan está em alerta por causa da passagem de um tufão. Voos foram cancelados e escolas fechadas. Taiwan enfrenta a segunda tempestade em um mês, o tufão Koinu. Antes da tempestade desta quinta-feira, mais de 100 voos internacionais e domésticos foram cancelados e os serviços de transporte marítimos interrompidos. Moradores foram retirados de suas casas devido ao risco de deslizamento de terra no sul da ilha. Segundo as autoridades, as ondas que atingem a costa podem chegar até 7 metros. Taiwan enfrenta tempestades tropicais frequentes de maio a novembro. Especialistas dizem que as mudanças climáticas tornaram a trajetória das tempestades mais difícil de prever, ao mesmo tempo que aumentaram a intensidade desses fenômenos, o que leva a mais chuvas e inundações repentinas.
3 pessoas, entre elas 2 bombeiros, morreram após o desabamento de um prédio residencial em Havana, a capital de Cuba. Cerca de 50 pessoas viviam no local. De acordo com as autoridades, 2 bombeiros morreram, entre eles uma mulher, membro da brigada de incêndio, que foi ao local após um primeiro desabamento e morreu durante as operações de resgate em um segundo desabamento. Una técnica de rescate que, bueno, fue la primera víctima que tuvimos con nosotros, pudimos sacarla de... A socorrista foi a primeira vítima que tivemos. Conseguimos tirá-la da estrutura. Ela era a única socorrista mulher do Corpo de Bombeiros da República de Cuba, que participou conosco de diferentes atividades e, infelizmente, nossos socorristas tiveram que retirá-la dos escombros nas primeiras horas da manhã. O técnico de rescate tuvimos que também sacarla de bajo los escombros na madrugada. Um vizinho de 79 anos do prédio está desaparecido. Apenas a fachada do edifício ficou de pé. Estávamos sentados na sala de casa no momento que as pedras começaram a cair e os vizinhos começaram a sair do edifício. O prédio inteiro caiu de repente. Edifícios desabam periodicamente em alguns bairros antigos da capital cubana devido à falta de manutenção. Esses desmoronamentos são mais numerosos durante a estação de chuvas e furacões, de junho a novembro. O Google anunciou nesta quarta-feira que seu novo smartphone Pixel contará com modelos potentes de inteligência artificial. E o objetivo é fazer frente à concorrência. Com isso, está encerrada a temporada de lançamentos de grandes dispositivos tecnológicos, em que a Apple apresentou a série iPhone 15 e a Meta revelou oficialmente seu novo headset de realidade virtual. O Google surpreendeu com a notícia de que o Pixel 8 Pro virá equipado com um leitor de temperatura corporal, com a aprovação pendente dos reguladores americanos. O modelo também vem com um chip poderoso, que vai executar funções de inteligência artificial no próprio dispositivo, em vez de depender de transferências de data centers na nuvem, que requerem grande largura de banda. A funcionalidade vai aperfeiçoar as ferramentas que usam inteligência artificial existentes no telefone Pixel, como a que permite eliminar imperfeições e elementos indesejados em fotografias. Os smartphones também vão começar a testar um assistente digital com a tecnologia que deve trazer para os aparelhos muitos dos recursos do Bard, chatbot do Google semelhante ao ChatGPT. Segundo a empresa, com o tempo, o assistente de inteligência artificial vai oferecer ajuda em tempo real, sugerindo o melhor caminho em um trajeto, filtrando e-mails e planejando uma festa de aniversário, por exemplo. O Google ressaltou que muitas dessas evoluções da inteligência artificial estão em fase inicial e serão aprimoradas gradualmente. A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2034. Um passo a mais na campanha para transformar o país em um peso pesado do futebol mundial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da Federação de Futebol Local, Yasser Al-Misserhal. Este é mais um passo na campanha para transformar o país em um peso pesado do esporte mundial e parte do projeto Vision 2030 do príncipe Mohammed bin Salman, uma agenda de reforma que busca transformar a Arábia Saudita em um centro de turismo e negócios, diversificando uma economia centrada nos combustíveis fósseis. De acordo com o dirigente, a candidatura pretende garantir um torneio de classe mundial e vai se basear na transformação social e econômica em curso na Arábia Saudita e na enraizada paixão do país pelo futebol. No ano passado, o Catar, país vizinho, organizou a primeira Copa disputada no Oriente Médio. A iniciativa de Riad de investir centenas de milhões de dólares em eventos esportivos rendeu acusações de sportwashing, o uso do esporte para desviar a atenção dos criticados abusos do governo em matéria de direitos humanos. Mais cedo, a FIFA anunciou que a Copa de 2030 vai ser realizada em 3 continentes. As confederações europeia, africana e sul-americana de futebol chegaram a um acordo para uma candidatura única, liderada por Espanha, Portugal e Marrocos, mas com Uruguai, Argentina e Paraguai recebendo um jogo cada. E o Dia das Crianças está chegando e quem ainda não fez compras precisa estar atento. Uma pesquisa do Procon do Rio de Janeiro apontou que os preços dos brinquedos têm variação, olha só, acima de 250% em lojas virtuais. Vamos conferir. Na internet tem de tudo e mais um pouco. São inúmeras as lojas virtuais que oferecem os mais diversos produtos. Alguns, inclusive, vindos do outro lado do mundo, com preços insuperáveis. O preço é ótimo. É ótimo. Na internet. Vale a pena para você? Vale a pena. Compensa muito, porque você está recebendo em casa, o preço bem em conta, né?
Ajuda bastante. Mas não é todo o comércio virtual que oferece as melhores ofertas. Os preços podem variar bastante, especialmente em tempos de mercado aquecido, como agora, com o Dia das Crianças. Um levantamento de preços feito pelo Procon do Estado do Rio de Janeiro em 13 lojas virtuais do país constatou variação de até 251% nos valores de 100 brinquedos. A maior diferença foi avaliada em um jogo, seguido por um quebra-cabeça. E a menor variação foi verificada em um lançador com acessórios. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro em sites direcionados às crianças. Alguns deles são fiscalizados pelo Procon e foram notificados por apresentar irregularidades na informação do preço e induzir o consumidor ao erro. Na dúvida, muita gente prefere comprar em lojas físicas. E dependendo do lugar, o tempo gasto no deslocamento compensa. Aqui em São Paulo, a Rua 25 de Março é uma das mais procuradas nessas datas festivas. Região de comércio popular, por aqui os preços também são bastante atrativos. E faltando pouco tempo para o Dia das Crianças, a movimentação por aqui é bem grande. Essa loja física, por exemplo, tem a expectativa de vender pelo menos 5% a mais nessa data do que no mesmo período do ano passado. Se encontra preço até mais barato aqui, muito diversos. Pessoas que trabalham com o mercado online, eles compram de nós para revender no mercado online. E aí o produto fica um pouco mais caro mesmo. Mas para essas mulheres, a principal desvantagem de comprar na internet é não poder conferir o produto bem de perto, como na loja física. Olhar com as mãos, é bem isso mesmo. Acho que é da criança, né? Olhar e falar, eu acho que tem a cara da criança. Então é esse que eu gostei. É o chamou. E ainda dá para aproveitar a viagem para fazer outras compras. A gente vai passando, olha uma bolsa, olha uma blusa, alguma coisa assim, vai aproveitando. Acaba sendo um passeio. E uma muvuca é sempre bom, né? Para não sair da rotina. Mas seja na loja física ou na internet, a dica é pesquisar. Segundo o Procon, as variações de preços acontecem em todo lugar. E na hora de comprar brinquedo, o órgão ainda recomenda avaliar se o produto tem o selo do Inmetro e se o rótulo informa sobre agentes que possam causar intoxicações ou alergias à criança. Bom, então a dica aí é pesquisar, para que a alegria seja das crianças, mas também dos pais. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação, porque às 10 horas a Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Até mais!